Divórcios no Brasil atingem recorde de 80.573 atos em 2021. O ano de 2021, segundo da pandemia do novo coronavírus, foi marcado pela realização de 80.573 divórcios no Brasil, número recorde da série histórica iniciada em 2007. Desde o lançamento em julho de 2020 da plataforma e-notariado, o acesso ao computador e uma videoconferência com tabelião de notas representam agora o caminho mais rápido para quem quer se divorciar no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a integrante da nossa equipe de formadoras de opinião e formadores de opinião independentes do portal RMS News, doutora Marina Elaine Pereira. Ok, número de divórcios, eles aumentam no país. A informação, ela mostra que através da plataforma tudo é muito fácil, ou seja, é possível fazer esse tipo de procedimento jurídico dentro de uma facilidade maior. Mas nem tudo acaba dessa forma, né, doutora Marina? Temos aí o contexto do divórcio litigioso e aí sim o divórcio consensual. Queremos que você nos explique também todas essas diferenças, qual é a análise que você faz de todo esse cenário que temos no Brasil hoje. Satisfação imensa, doutora. Imagina, eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui, né, tirando essas dúvidas tão pertinentes, né, Oliveira? E, de fato, houve esse aumento recorde pós-pandemia, talvez um período de maior convivência entre os casais, em razão até mesmo dos trabalhos começarem a ser desenvolvidos em home office, no momento que nós passamos, né, que teve o fechamento de tudo para conter aí o avanço da doença. E sim, hoje, de certa forma, há uma facilitação na questão do divórcio em si, por estar sendo possível fazer em cartórios extrajudiciais, né? Nos cartórios aí a nível nacional. Porém, somente em algumas situações é possível fazer esse divórcio no cartório. E, é claro, só é possível, primeiro, quando não tiver litígio, que é a briga, né? Quando não tiver nenhuma disputa, nenhum desentendimento contra a partilha de bens com relação ao casal, e também quando não há filhos menores, porque quando há filhos menores, necessariamente o divórcio tem que ser o judicial, ainda que seja o divórcio amigável. E por que tem que ser? Por conta da manifestação, da representação do Ministério Público. Quando a gente tem menor envolvido, o Ministério Público, que é o promotor de justiça, ele tem por dever legal assim, defender, né, os direitos das crianças, os direitos dos menores. Então, quando há menor envolvido, necessariamente o divórcio tem que ser o judicial, aquele que você ingressa no fórum, ainda que seja amigável. Lembrando que tanto o divórcio judicial, que é o divórcio feito no fórum, como o divórcio feito no cartório, é indispensável a presença do advogado. Sem advogado, não é possível você fazer esse tipo de requerimento. E a diferença básica entre um divórcio amigável ou consensual e um divórcio litigioso, né, que o litígio significa que não há um acordo, né, e não necessariamente uma briga, é justamente essa questão patrimonial ou até mesmo questão de guarda, pensão e visita. Então, quando o casal, primeiro, decide separar, obviamente, o entendimento, a decisão maior compete a eles. Não compete ao advogado, ao promotor ou até mesmo ao juiz. Então, eles têm que chegar, eles têm que conversar e chegarem num consenso, num acordo, para que fique bom para ambos, né? Tanto na divisão de patrimônio, como também com relação à guarda, à educação dos filhos, pensão, caso os tenha. E quando não há, Oliveira, essa possibilidade de se chegar num acordo, obviamente, então, tanto o marido quanto a esposa podem dar entrada nesse pedido, ainda que o outro também não queira, e posteriormente, né, esse processo segue, o que também não impede que no curso desse processo, ainda que seja um divórcio litigioso,
possa estar se fazendo um acordo. Mas, caso não haja esse acordo ainda, né, dentro desse divórcio litigioso, aí a decisão vai ficar de fato para o juiz, que o juiz vai aplicar a lei. E aí, o que seria aplicar a lei? Vai depender, obviamente, do regime de casamento escolhido lá atrás, quando o casal decidiu casar. Hoje, o que prevalece no nosso país, após 1977, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, qualquer pessoa que queira hoje casar, ela necessariamente vai casar sob o regime de comunhão parcial de bens, que na prática quer dizer o quê? O que cada um tinha antes do casamento é de cada um. O que o casal, posteriormente, né, que casou, adquirir depois do casamento, e se porventura tiver o divórcio, o que for então adquirido posteriormente vai ser objeto de partilha, vai ser objeto de divisão. E quando a gente fala divisão, é divisão igualitária. Não importa se somente um dos cônjuges trabalham e o outro fica na casa. A lei é clara em determinar que a divisão do patrimônio seja feita em partes iguais. Correto, doutora. Que aula, hein? Que aula. Foi uma aula. Começa a falar desinvesta, né? Muito bom. Só para a gente pontuar aqui, o litigioso é o divórcio via judicial? Não, o litigioso é o divórcio, é o judicial, e é o divórcio quando não tem um consenso, não tem um acordo entre as partes. Por quê? Eu não posso fazer um divórcio litigioso no cartório. Ok. Ok? Então, o cartório, ele só recebe divórcios amigáveis, onde tenha o consenso, um acordo entre o marido e a mulher, e não tenha filhos menores. Correto. O que não for dessa forma é o judicial. Lembrando que quando você tem filhos menores, ainda que o divórcio seja amigável, necessariamente tem que ser feito no fórum, né, via judicial, por conta do promotor de justiça. O amigável que você fala não é o divórcio consensual? É o divórcio consensual, exatamente. Correto. Doutora Marina Elaine Pereira, tem algum detalhe a mais que você queira colocar só dentro dessa questão? Sim, com relação mesmo ao regime de bens, Oliveira, como eu disse, hoje o que impera, o que prevalece no nosso país é o da comunhão parcial. Mas nada impede que o casal opte, escolha um outro regime de casamento quando for casar. Aí, para isso, ele tem que fazer um documento chamado pacto antinupcial. E nesse pacto antinupcial, ele pode escolher outra forma de regime de casamento, que pode ser o da comunhão universal, que aí o que você tem antes de casar e o que você adquirir depois de casar, divide tudo. Daí você tem o da separação total, que não comunica absolutamente nada. O que você tinha antes e o que adquirir depois do casamento, não há partilha. E o da separação parcial. O que é o separação parcial? O que vocês tinham antes não comunicam e o que vocês adquirirem posteriormente pode haver essa comunicação. Então, são esses as modalidades de regime no país. Lembrando que o que prevalece é o da comunhão parcial, mas você pode escolher, eventualmente, um outro regime de casamento. Doutora, dá uma passadinha rápida para a gente entender, talvez um outro programa a gente tenha. Hoje tem muitos casais, eles não foram até o cartório, não fizeram o casamento formal, né? E que acabam chegando no momento, acabam separando, outros que fizeram contratos entre si ali. Como que fica essa situação na hora da separação? Sim, no nosso país também prevalece muito essa, né, digamos, chamar de certa forma assim, informalidade do casamento, mas na verdade, né, não é uma informalidade. Casais que moram juntos há muito tempo, que possuem uma vida de casal, e hoje também a lei reconhece, Oliveira, até mesmo casais que moram em casas separadas,
é considerado casal para fins eventualmente de patrimônio, é o chamado regime, né? Nem sei se a gente poderia chamar de regime, mas caracteriza uma união estável. E o que seria essa união estável? O regime de casamento é o mesmo da comunhão parcial. O que cada um adquiriu posteriormente a essa união, quando for ocorrer essa dissolução, também tem que ser partilhado 50% para cada um. A diferença daí está na nomenclatura, porque se você tem um casal convivendo em união estável, eu não posso chamar a dissolução de divórcio. Então, existe um nome específico dessa ação, que é justamente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E muitos casais, eles formalizam essa união estável no cartório, através de uma escritura pública de união estável, onde ali eles podem, inclusive, determinar o tempo que eles estão juntos. Não é necessariamente a partir do dia que é feita, lavrada aquela escritura. Então, se é um casal que convive aí, eventualmente, por 10 anos e não tinham nenhum documento, mas optam em fazer essa escritura de união estável, o que eles podem fazer? Procurar um cartório, faz essa escritura de união estável, uma escritura pública, e declaram ali, né, de ambos, de livre e espontânea vontade, que convivem como marido e mulher há 10 anos para trás. É muito interessante isso e resguarda muitas famílias, Oliveira, principalmente com relação à questão patrimonial, porque muitas vezes, né, não se tem esse documento formal, o que não impede, obviamente, da pessoa estar provando. Mas se tem um óbito, alguma coisa, isso tem umas outras implicações que, eventualmente, a gente pode falar no outro programa, principalmente com relação à pensão por morte, a questão de inventário, né? Como que ficaria isso no óbito, né? Aí a gente foge aí um pouco do divórcio, no óbito de um dos cônjuges, eventualmente. Doutora Marina Elaine Pereira, nós vamos ver qual é o potencial, se essa pesquisa é realidade ou não, né? Na atualidade, ou se houve queda ou aumento pelo número de visualizações e acessos. Se as pessoas estão interessadas mesmo no divórcio ou no tema, né? Mas descontração à parte, tem um telefone que, se alguém desejar tirar uma dúvida com você sobre essa questão, pode? Ou... Temos sim. O DDD é o 15, pode estar falando no WhatsApp, que é o 97401-8634. Ou no telefone fixo, DDD 15 3202 3982. E a gente também está nas redes sociais, né, Oliveira? No Instagram, @doutora Marina Elaine, e no Facebook como Marina Elaine Pereira. Maravilha, doutora Marina. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, né? Tentando, de alguma forma, simplificar o direito e levar informação à nossa população. Nós que te agradecemos, conversamos com a doutora Marina Elaine Pereira, integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, advogada, analisando esse cenário, apresentando aí dicas e mostrando para você os caminhos dentro desse contexto do assunto que abordamos hoje, sobre os divórcios no Brasil, que atinge recorde de 80.573 em atos de 2021, e para você entender esse contexto do divórcio litigioso e do consensual. Então, todo esse conteúdo disponibilizado para você. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.